Olá, meus amigos, aqui estamos de volta para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje vamos falar de uma temática, não é agradável, mas necessário de se falar. Vamos falar sobre as guerras. Qual a causa que leva o homem às guerras? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu amigo Alcir Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Sempre uma honra estar aqui, é sempre uma alegria para a gente estudar esse livro que é um receptáculo de tanta sabedoria. Certamente o Vamos pessoal explicar viu para o povo que aí. nós começamos rindo e eu vou explicar por que é. Eu estou fazendo um acompanhamento de voz. Recentemente eu quase perdi a voz. E uma das orientações, tanto dos médicos como do Alcir Almeida, é para que eu fale mais baixo, forçando menos Acompanhando a voz, né? o tom natural da sua voz, que já é bem grave. Já é bem grave, né? É bem grave. Aí você tenta falar alto, tá forçando. E eu comecei agora o programa como antigamente, né? Botando pressão na voz. Aí o Almeida fez assim, ó, baixa. Por isso que a gente começou a gravação rindo. Eu tenho que me reeducar com relação Aliás, à voz. todos nós precisamos nos reeducar em tanta coisa. É verdade. Vamos em frente. Bom, então, tirando pressão aqui da faringe. Almeida, hoje nós vamos comentar sobre esse tema, guerras. Esse tema vai da questão 742 a 745. E a pergunta que o Kardec fez aos espíritos é exatamente essa. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Por que há tanto tempo nós fazemos guerras e por que atualmente, quando nós já temos evoluído tanto, entre aspas, né, ou a princípio, depois de tantos ensinamentos, depois de tantos aprendizados, inclusive aprendizados dolorosos que a humanidade teve, nós ainda continuamos fazendo guerras. Por quê? Pois é, né? Compreender guerra é compreender conflito, né? Por que a gente ainda tem tantos conflitos? Por que a gente vive em conflito? A começar pelos conflitos internos. Bom, esses também, mas os conflitos internos muito raramente te levam a matar o próximo. Quando você está brigando com você mesmo, geralmente você não vai matar o próximo. Não que isso não possa acontecer numa situação extrema. Mas, quando a gente fala de guerra, a gente está falando de conflito, de um conflito social, de um conflito que envolve duas comunidades, pelo menos, que às vezes tem mais, né? Dois grupos, pelo menos, que estão disputando alguma coisa. Isso é de uma maneira bem lato sensu, que seria a guerra. E o que causa isso? Não tem outra maneira de dizer, é o nosso atraso. O nosso foco ainda é muito pequeno, o nosso foco ainda é na materialidade. Eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero terras, eu quero ouro, eu quero a prata, eu quero o comércio, eu quero mercadoria, eu quero. E, em última instância, o eu quero é uma expressão do ego superlativizado, né? O que indica o nosso atraso evolutivo na parte moral, né? Uhum. E eu acho que o mais importante é a gente colocar isso agora. O nosso atraso moral, que nos coloca, se podemos assim fazer essa comparação, mais próximo dos animais do que próximo da angelitude, é a principal causa das guerras, né? É o exercício do egoísmo, o exercício da vaidade, o exercício das paixões mais atrasadas que nos leva, enquanto grupos sociais, à guerra. Pois é, Almeida. A gente fica
Lembrando, né, a gente que conhece um pouco da história, se a gente olhar para trás, os grandes vencedores das grandes guerras que já aconteceram, tanto em termo individual como em termos nacionais, em termos grupais, todos esses grandes vencedores, hoje sua decorrência material jazem dispersa Na história. na história. Alguns, poucos, até nós lembramos, né? Mas numerosos e numerosos estão, como os outros, lançados ao esquecimento. Pois é. E hoje, depois de tanta luz lançada sobre a humanidade, é esquisito, né? A gente está aqui hoje, agora em pleno século XXI, comentando isso. Até quando nós vamos viver experiências dessa natureza? Até quando nós vamos ser liderados por seres humanos que ainda pensam desse jeito, com esse com esse índice de atraso, com essa visão tão curta? Ah, essa resposta é fácil. Essa última pergunta, a resposta é fácil, né? Até quando deixaremos que líderes bestializados, animalísticos, atrasados, nos liderem? Enquanto nós formos bestializados, trogloditas, atrasados, escolhendo esse tipo de líder. Porque uma coisa está ligada à outra, né? É aquela coisa de milico, né? É. O comandante é o espelho da tropa, ou a tropa é o espelho do comandante. É um jogo de espelhos. É. Então, a liderança, ela nunca vai ser muito diferente do grupo que a deu origem, né? Enquanto a gente estiver atrasado, vai ter esse tipo de líder. Meu amigo. E eu fico por aí para não dar spoiler na próxima questão. É verdade, tá certo. Então vamos à resposta. Isso. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Interessante essas colocações, né? Porque às vezes a gente pensa que são apenas guerras por motivos fúteis. Às vezes os motivos são até mais pesados. Exemplo, água. Sobrevivência. Você é líder de uma tribo, eu sou da outra, né? Não tem água para todo mundo. Ah, meu amigo, vai ter um conflito, vai ter um quebra-pau. E apenas os sobreviventes beberão aquela água. Terrível, mas é verdadeiro. O que é uma coisa extremamente selvagem, né? É só a gente lembrar aquela história a hora da onça beber água. Por que se fala isso, né? A onça, como todo animal, bebe água. Mas onde é que ela caça? Na espera da água, né? Ela está sempre numa árvore de tocaia, esperando que alguma caça passe por perto em direção à água. E aí ela se aproveita. E ela ataca pelas costas. Né? Interessante isso. A gente pensa que a onça é um animal valente. Não! Menor esforço. Ela vai atacar um animal pelas costas. O animal vai ser surpreendido. Uma capivara, uma anta, uma paca, até um crocodilo menorzinho, né? Que está ali de bobeira perto e ela está com fome, ela vai lá e pega. E num momento mais fragilizado, né? Quando ele está com sede, quando ele está indo... Quando os instintos dele estão impulsionados para a sede. Exatamente. Né? Desliga aqui do seu redor e foca na água. Aí dançou. A onça bebe água. A onça bebe água. E voltando aqui, né? À medida que o homem progride, diminui a guerra. É só a gente olhar o que aconteceu na história humana mesmo, né? À medida em que o comércio surgiu, diminuíram-se as tensões e diminuiu a possibilidade de guerra. À medida que a moral se desenvolveu por intermédio das religiões,
A guerra continuou diminuindo. Na estrutura que nós temos no globo terrestre hoje, guerras, você começa a enfrentar problemas até internacionais. Países pequenos hoje em dia não fazem guerra. Países pequenos não começam guerras. Né? Interessante isso. É. Pode ver que a guerra hoje em dia, quando acontece, é grande. Ou quando é um país pequeno que ninguém se interessa por ele. Né? Mas se um país pequeno faz uma confusão que atrapalha os grandes, a guerra acaba em 2 tempos. É verdade. Ou Tudo seja, isso. quando não é de interesse dos grandes, não há guerra. Não há guerra. Né? E o desenvolvimento econômico, inclusive, ajuda a diminuir as guerras. É um fato histórico. Agora, a guerra existe desde que o primeiro humano conseguiu pegar uma pedra para acertar a cabeça do outro. É verdade. Vamos à questão seguinte. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Nós falamos que a guerra existe. Qual é a causa da guerra? Uhum. É a animalidade, nós estamos mais perto da bestialidade do que da angelitude. Naturalmente, quando essa causa deixar de existir, nós não precisaríamos ser anjos, mas à medida em que a gente se afasta da bestialidade, em que a gente cria dispositivos, ferramentas de negociação, o senso de justiça do que é certo, do que é errado, ou seja, o desenvolvimento moral, à medida que há um desenvolvimento moral, as guerras tornam-se cada vez mais difíceis. E em algum momento elas deixarão de existir. Nós temos essa certeza na doutrina espírita. À medida que o ser humano for desenvolvendo, ele vai chegar num ponto em que ele vai exterminar a guerra. É. A gente só não tem a menor Ideia de quando vai ideia acontecer. de quando isso vai acontecer, né, Não. Almeida? Porque não é por falta de desenvolvimento científico e tecnológico. Isso aí nós já temos A bastante. questão é desenvolvimento moral. A questão é interior, é do homem, é do ser. É mudar a sua percepção com relação ao outro, com relação ao mundo, à vida como um todo. Trabalhar todos esses valores de forma conjunta e ver que nós estamos aqui em busca do mesmo objetivo. Que não necessariamente os seres humanos precisam brigar por alguma coisa. Se eles aprenderem a trabalhar as questões, as diferenças de forma respeitosa, amigável. Esse é o grande desafio. Certamente. Esse é o grande desafio. E a resposta para essa pergunta diz assim, vou repetir a pergunta. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. É quando a vida de um ser humano valer mais do que um pedaço de terra ou de que Do que meio quilo de ouro. meio quilo de ouro, do que um barril de petróleo. Ou enfim. uma caixa de cerveja. Terrível, né? Está se matando até por isso hoje em dia. Questão 744. Qual o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Aqui o Kardec ele parte do princípio de que a guerra é necessária, né? Então, qual é o objetivo da providência quando permite isso? Você que estudou tanto tempo Jung, tanto tempo psicologia analítica, nós temos dentro de nós esses instintos da agressividade, né? De gerar o conflito, e faz parte do processo de progresso, o processo evolutivo, a gente aprender a lidar com essas questões, né? Então, nós temos, e é o que está aqui na resposta, primeiro, nós temos livre-arbítrio, né? Quando chega a humanidade, você tem livre-arbítrio, você decide se você vai atacar ou se você não vai atacar, se você vai brigar ou se você vai negociar, né? Se você vai tomar o que você quer ou se você vai comerciar, fazer negócios.
Essas são decisões que a gente aos poucos vai aprendendo que uma é melhor do que a outra. É o exercício do livre-arbítrio que vai te trazer esse conhecimento, essa sabedoria. Isso, né? Tudo E no processo você erra. e tudo levando ao progresso, né? Uhum. Vai ter uma hora que por mais, para voltar àquela questão que você botou no início do programa, vai ter uma hora que você não vai encontrar um líder agressivo. Vai ter uma hora que todo mundo, não, brigar para quê? Né? E aí vai ter uma hora que você vai escolher um líder, por pior que ele seja, que não vai aceitar o roubo, que não vai aceitar a violência, que não vai aceitar o conflito, que não vai aceitar a guerra. E isso será um grande marco de progresso na nossa parcela da humanidade, né? Que estamos aqui no globo terrestre. Então, eu não vou dizer necessário, mas é um ponto do processo civilizatório, do processo de elevação dos seres humanos, a existência do conflito, a existência da guerra, né? Uhum. É igual como quando nós somos crianças. Por causa de um brinquedo, a gente briga com o irmão. Por causa de uma bola de gude, a gente acerta a testa do outro. É verdade. Não, dá uma tamancada no outro por qualquer coisa. À medida que você vai crescendo, né? Hoje em dia, você não vai brigar com o teu irmão por causa de uma bola de gude. Vocês não vão brigar, ele tem um carro mais bonito do que o meu, eu vou lá dar um sopapo na cara dele, por esse motivo, não. Você não vai fazer isso, né? Não é razoável. Então, até mesmo dentro de uma encarnação, a gente vê esse progresso acontecer. Isso é interessante que você falou agora, Almeida, porque a própria existência nos dá exemplos de como é a vida. Sim. Né? Se você está chegando agora para o programa, para o Espiritismo, existência é o período entre o nosso nascimento e a nossa desencarnação. Isso é a existência. A vida que se fala é a vida do espírito. Essa que tem começo, mas não tem fim. Então, a própria existência nos dá exemplos disso. Quando a gente é pequeno, quando a gente é infantil, nós brigamos por qualquer coisa. À medida que a gente vai crescendo, a gente passa a se tornar maior do que aquelas picuinhas que antes nos faziam a gente brigar. Então, do ponto de vista da evolução humana, da evolução do espírito, é a mesma coisa. Né? Então é aquela história, qual é o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Eu não sei se a providência tornou a guerra necessária, mas eu não consigo compreender um processo de evolução de seres humanos sem o ser humano ter que aprender a lidar com o seu próprio instinto de agressão, né? Então esse exercício de domar esse instinto, né? Essa paixão, essa violência é uma coisa extremamente necessária, né? Dominar esse instinto é uma coisa necessária. Eu diria, é natural. É natural que assim ocorra. É natural, não no sentido que é normal que aconteça, é natural porque faz parte da natureza. Da ordem natural das coisas. Da ordem natural das coisas, esses fatos ocorrerem ao longo do processo evolutivo, que vai nos trazer experiência. Dia, como você falou agora há pouco, um dia nós vamos perceber que a guerra não é bom para ninguém, não resolve nada e vamos parar com isso. Vamos parar com como crianças já para a cama, vão fazer coisa melhor na vida. É por aí, cara. Eu queria fazer um comentário bem rápido de uma falazinha que o Alcir disse. Eu fico pensando sempre nas pessoas que estão chegando agora para o Espiritismo. Você falou parcela da humanidade. Parcela. Né? Quando o Alcir fala parcela... Eu pensei que tu ia me ajudar na hora. Eu não quis cortar a sua fala. Quando o Alcir fala parcela da humanidade, não é parcela da humanidade terrestre. É que a humanidade terrestre, a humanidade que habita o planeta Terra, ela é uma parcela da grande humanidade universal. Porque aqueles espíritos que estão habitando outros orbes, em outras galáxias, em outros planetas, eles também fazem parte
da grande humanidade composta por todos Humanidade é isso, né? Exatamente. É todo esse conjunto. Composta por todas as criaturas de Deus, por todos os filhos de Deus. Então a Terra é apenas Uma parcela. uma parcela dessa grande humanidade universal, para ficar bem claro. E a resposta a essa pergunta, Almeida, por que a providência torna a guerra necessária? A resposta é simples: a liberdade e o progresso. A liberdade que a gente tem para aprender com os próprios erros, e enquanto erra, nós vamos progredindo. Vamos aprendendo. E o Kardec fez uma segunda pergunta dentro dessa mesma pergunta. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Eita ferro. Às vezes pode parecer uma crueldade as coisas que estão na ordem natural dos fatos, né? Uhum. Pode parecer cruel. Esse exemplo que você deu aí, né? E claro, em função da pergunta, Roma dominou quantas civilizações? Quantos grupos humanos foram dominados, atacados, subjugados e suas populações tornadas escravos? Várias. Uhum. Isso, no curto prazo, sendo olhado sob o foco de uma única existência, é crueldade pura. Agora, quando a gente olha no grande plano das coisas, em que nós reencarnamos, é muito diferente. Por quê? Tudo muda de figura. Tudo muda, né? Roma, por exemplo, dominou a forja do ferro. As armas romanas eram de ferro. É a principal razão da superioridade das tropas romanas com relação às outras, é você lutar com uma espada de ferro, com um escudo com uma laminazinha de ferro, contra alguém com uma arma de bronze ou uma arma de cobre. Por pior que eu seja um combatente, eu tô com um gládio de ferro. Eu posso ser baixinho, 1,60m, 1,55m de altura, tô com um gládio de ferro e um escudo de ferro, tu pode ser o homem exato, tu pode ser o próprio Aquiles. Você tem uma lança de 3 metros de comprimento, de cobre, e você tem um escudo de bronze e uma espada de bronze, eu vou te quebrar. Porque quando você vier com a lança bater no escudo, vai amassar a ponta da lança. Quando você carregar o escudo de bronze, o escudo é muito mais pesado do que o meu. E quando a tua espada de bronze bater e eu defender com a espada de ferro, a tua espada vai quebrar. Eu vou partir a tua no meio. O bronze vai ser quebrado ao meio, exato. né? Aí quem está com a lâmina de ferro. Então é um dos principais motivos. Então e por outros motivos, claro, tem muito mais do que isso. É uma simplificação extrema dizer isso, que é por causa do ferro. Mas Roma ia dominando e escravizando, mesmo aquelas pessoas que eram escravizadas e ficavam 30, 40 anos como escravos, e é interessante a gente dizer que não se ficava escravo uma vida inteira, a não ser que você morresse muito novo. E se você morre muito novo, você vai encarnar de repente como filho daquele senhor que tomou aquela terra. Né? No grande plano das coisas da reencarnação, aquela região, num momento, está vivendo a idade do cobre ou a idade do bronze, e na sequência você encarna na idade do ferro. Então você dá um pulo tecnológico, você avança e você começa a viver numa situação melhor. Eu já tive a grande oportunidade, de ver in situ ruínas de uma casa romana. As casas romanas tinham esgoto encanado. Era um avanço, era uma qualidade de vida muito maior, né? Então, muito embora sob uma única existência possa parecer crueldade, no grande plano das coisas, eles estavam levando progresso para
comunidades para aqueles territórios. É progresso que só vai ser percebido 100 anos, dentro 200 do processo anos. reencarnatório. Sim. E é essa a resposta. A subjugação que a guerra oferece, ela é momentânea para abater os povos a fim de os fazer chegar mais depressa. Para correr, para avançar no evolução. progresso. É Temos que a mais nossa uma pergunta ainda A aí. nossa visão é tão curtinha, né, Almeida? A gente olha curto. Última pergunta desse tema, 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Tenhamos piedade deles, Aí oremos por eles, porque é o que a gente acabou de dizer. A guerra é da ordem natural das coisas. Agora, aquele que faz para satisfazer a sua vaidade, o seu ego, por crueldade, atender seus objetivos particulares. ele está se submetendo à lei natural. Ele vai ter que expiar e reparar todas as lambanças que ele fez. E é essa a resposta. Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Naquele dito popular, aqui se faz. Aqui se paga, né? Mesmo que não seja nesta existência, mas o palco onde você vai resgatar é aqui. Aquela coisa, tu foi lá, tomou aquela terra, foi muito cruel. Uma hora você vai desencarnar. Quando você reencarna, você é o escravo. Você pode desencarnar como senhor daquela terra e reencarnar como um escravo. Acabou o problema. E aí você vai, para e passo, resgatando os males que Espiando e resgatando. Alcir Almeida, concluímos então aqui o nosso estudo, que repitamos isso, é básico, né? A gente não está aqui finalizando, fechando questão sobre nenhuma dessas questões, dessas causas. É só um approach para essas questões tão importantes. É só um approach, né? O grande trabalho somos nós individualmente que temos que fazer com os nossos estudos individuais, com as nossas reflexões. O que a gente faz aqui nesse programa é apenas estimular, ou estimularmos-nos para buscarmos esse conhecimento mais aprofundado. Com certeza. Nosso tempo acabou, Almeida. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pela Ricardo. companhia. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham aí pelas mídias. Gostaram? Deixem o joinha. Não gostaram? Deixem a crítica, tá? Digam por que não gostaram. Forte abraço. Forte abraço. Até a semana que vem.